Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. A minha saudação é com a paz do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor essa noite seja ao bendito nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre, e somente Ele é digno e merecedor de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, pois Ele está assentado sobre um alto e sublime trono e está contemplando a adoração do teu povo, está contemplando a adoração da tua igreja essa noite. Já estamos sendo alcançados pelas copiosas bênçãos de Deus desde o início deste culto, através dos louvores que já foram louvados com muita maestria e na direção do Espírito Santo, através de cada palavra que já foi dita neste altar. O Senhor Deus já tem falado, mas todo culto pentecostal, todo culto centrado na Bíblia, ele é completado pela pregação e pela exposição da boa palavra de Deus, e cremos que Deus tem uma mensagem profética para os nossos corações na noite deste dia. Os que trouxeram Bíblia, a palavra de Deus, abram a mesma no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Os que podem, por gentileza, se puderem se colocar sobre os pés, eu agradeço. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6, e depois o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Para mim é uma alegria imensurável poder estar retornando aqui ao templo sede da Assembleia de Deus do Mato Grosso do Sul, na cidade, no campo de Nova Andradina, poder estar revendo meu amigo pastor Girodo Barbosa. Que Deus possa lhe abençoar com a sua esposa, com a sua filha. Deus possa lhe abençoar toda a sua família. Deus também possa abençoar toda essa mocidade abençoada, abençoadora, que tem trabalhado na obra do Senhor. E ver esses jovens aqui essa noite adorando o nome de Deus é algo muito maravilhoso. Deus continue abençoando a liderança dessa mocidade. Deus continue dando crescimento para este grupo de jovens, acrescentando mais jovens para somar no reino de Deus. Eu tenho uma mensagem profética essa noite e eu quero ser fiel à palavra que Deus colocou no meu coração. Atos capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6 e depois o versículo 9 e 10, que diz-nos assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, usaram de muita humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, acolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, e tendo-os atirado no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Verso 9 e 10. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais
nos distinguiram com muitas honras, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Feche a sua Bíblia, tomai os vossos assentos e vamos ouvir Deus falar conosco. Meus irmãos, nesta oportunidade, eu quero vos ministrar uma palavra, intitulando-a ao tema Avivamento em Malta. Avivamento em Malta. O capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos vai nos apresentar o apóstolo Paulo, que agora estava na ilha de Malta. Para nós entendermos melhor a mensagem profética que Deus tem para os nossos corações essa noite, primeiro, nós precisamos entender um pouco acerca do livro de Atos dos Apóstolos. E segundo, nós precisamos entender um pouco acerca da vida do apóstolo Paulo. Pois bem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem alguns pormenores, ele tem algumas particularidades que são próprias de si mesmo. A primeira particularidade deste livro de Atos dos Apóstolos é que o livro de Atos apresenta a plenitude do Espírito Santo. Isso mesmo, o livro de Atos dos Apóstolos apresenta a plenitude do Espírito Santo. Quando eu digo plenitude, eu estou me referindo a algo que é pleno. Quando eu digo plenitude, eu estou me referindo a algo que é completo, ou eu estou me referindo a algo que está cheio até transbordar. Mas verdade é que a Bíblia não apresenta somente a plenitude do Espírito Santo. Se nós lermos a Bíblia e estudarmos ela de uma maneira detalhada, nós iremos ver que a Bíblia nos apresenta outros 3 tipos de plenitude. A primeira plenitude é conhecida como plenitude negativa, pois é uma plenitude que não agrada aos olhos de Deus. É uma plenitude que Deus não aprova. Como, por exemplo, quando a Bíblia diz que as mãos de Davi eram mãos cheias de sangue, é uma plenitude negativa. Quando a Bíblia diz no livro de Provérbios que as casas dos israelitas estavam cheias de coisas roubadas, plenitude negativa. Quando a Bíblia diz que o coração do homem mau está cheio de iniquidade, plenitude negativa. Quando a Bíblia diz e as suas cidades estão cheias de violência, plenitude negativa. A Bíblia também apresenta outro tipo de plenitude, conhecido como plenitude positiva, pois é uma plenitude que agrada os olhos de Deus. É uma plenitude que Deus favorece, como por exemplo, quando a Bíblia diz no Salmo 119, e versículo 64, o salmista dizendo: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade, plenitude positiva. Quando a Bíblia Sagrada diz: e o homem que teme ao Senhor será cheio de bênçãos, plenitude positiva. Quando a Bíblia Sagrada diz: e os seus lábios estão cheios de louvor a Deus, plenitude positiva. A Bíblia também apresenta uma terceira plenitude, e esta plenitude, ela guerreia contra a plenitude do Espírito Santo. É uma plenitude que luta
para que nós não viemos ter a plenitude do Espírito Santo. E qual plenitude é esta? É a plenitude do eu, é a plenitude do si mesmo. Quando Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, na tradução NTLH, tradução na linguagem dos dias de hoje, lá no texto Paulo diz assim: e estes homens são homens cheios de si mesmo. Aí Paulo traz a lista: cheio de engano, cheio de soberba, cheio de malícia, cheio de ingratidão, cheio de avareza, cheio de jactância. Ou seja, Paulo estava dizendo que quem é cheio de engano não pode ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio de avareza não pode ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio de malícia não pode ser cheio do Espírito Santo. Mas o livro de Atos vai nos apresentar a plenitude do Espírito Santo. O livro de Atos vai nos mostrar várias pessoas recebendo a plenitude do Espírito Santo, várias pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz: e tendo orado, moveu-se o lugar aonde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 55, a Bíblia diz: e Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Atos capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz: e Ananias entrou na casa onde estava Saulo e colocou as mãos sobre ele e disse: tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz: e Barnabé, homem de bem e cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 9, a Bíblia diz: e Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Com tanta gente sendo cheia do Espírito Santo no livro de Atos, você só não vai ser cheio aqui essa noite se você não quiser. Você só não vai ser cheio aqui essa noite se você veio para a igreja achando que aqui é um parque de lazer. Mas se você veio para adorar, porque aqui não é um parque de lazer, aqui é um campo de concentração espiritual. Se você veio para adorar, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero entregar a primeira palavra profética de Deus para a tua vida, e a palavra é esta: Deus está dizendo: ainda que você tenha entrado aqui desanimado, ainda que você tenha entrado aqui triste, ainda que você tenha entrado aqui com o teu coração dilacerado, Deus está dizendo: até o momento da bênção apostólica, você vai sair daqui cheio, 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 cheio
cheio do Espírito Santo. Quem acredita nisso, jogue a mão direita lá em cima e dê um brado de glória para adorar. A primeira particularidade do livro de Atos é esta: ele apresenta a plenitude do Espírito Santo. A segunda particularidade que este livro de Atos vai nos apresentar é que muitos estudiosos dizem que este livro poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, pois em nenhum outro livro o Espírito Santo agiu, o Espírito Santo operou, o Espírito Santo trabalhou de uma maneira tão clara, de uma maneira tão confrontante, de uma maneira tão maravilhosa como no livro de Atos. É bem verdade que o doce Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o livro do Apocalipse, em cada palavra, em cada letra, em cada vírgula, em cada ponto tem a atuação do Espírito Santo, pois a própria Bíblia diz que toda a Escritura foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, mas no livro de Atos ele resolve se apresentar de uma maneira mais clara. No livro de Atos o Espírito resolve se apresentar de uma maneira que vai nos confrontar, de uma maneira que vai falar conosco. No livro de Atos o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai operar de muitas maneiras e de muitas formas, como por exemplo, o Espírito Santo vai aparecer neste livro de Atos dos Apóstolos como aquele que nos dá poder para sermos testemunhas de Jesus. O mesmo Espírito Santo também vai aparecer no livro de Atos como aquele que nos enche de poder para fazermos a obra de Deus. O mesmo Espírito Santo vai aparecer no livro de Atos como aquele que nos dá coragem, como aquele que nos dá intrepidez, como aquele que nos dá ousadia para determinarmos o milagre na vida de alguém. Quando a Bíblia diz em Atos 3 que Pedro e João subiam para o templo, a hora da oração, a hora nona, e na porta do templo, por nome de Formosa, tinha um coxo este desde nascença, a qual alguém colocava ele ali todos os dias para pedir esmola. Quando Pedro e João se aproximou, aquele coxo olhou para eles e diz: dai-me uma esmola, dai-me uma moeda. E a Bíblia diz que Pedro olhou para ele, cheio do Espírito Santo, e disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Aí pelo texto nós vamos perceber que o coxo não vai ter muita fé, que o coxo não vai acreditar muito. Aí o texto diz: e Pedro, cheio do Espírito Santo, tomou o coxo pela mão e o levantou. Era o Espírito Santo dando coragem e ousadia para Pedro determinar um milagre. Pega a palavra profética de Deus para a tua vida. Deus está dizendo: a partir dessa noite, o Espírito Santo vai te dar coragem e ousadia para você determinar milagre. Não, você não entendeu. Receba a palavra de Deus.
Deus está dizendo: a partir deste culto, você vai ter coragem, você vai ter ousadia, você vai ter intrepidez, você vai ter audácia para determinar milagre na tua casa, para determinar milagre por onde você passar, para determinar milagre no teu serviço. Eu venho aqui essa noite como profeta profetizar: tu sairás daqui na unção de Pedro. Aonde você chegar, que tiver um paralítico na fé, que tiver um paralítico espiritual, Deus vai te dar ousadia e o milagre vai acontecer, vai acontecer. Quem acredita nisso, jogue a mão direita lá em cima e dê um brado de glória para adorar. Esta era a segunda particularidade do livro de Atos, que ele apresentava o trabalhar do Espírito Santo. Mas como eu disse, o livro se chama Atos dos Apóstolos, e não está errado, porque Atos quer dizer atitudes, Atos quer dizer obras, Atos quer dizer feitos. Logo, o livro vai apresentar as obras dos apóstolos logo após a ascensão de Cristo ao céu. O livro vai narrar a obra que os apóstolos fizeram para o crescimento da igreja de Cristo. E entre estes apóstolos está o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, um homem criado aos pés de um dos maiores doutores da época, Gamaliel. Este Paulo, que até então, na sua conversão, se chamava Saulo. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, que este Paulo vai receber cartas do sumo sacerdote, cartas de autorização, para que ele fosse até Damasco, e chegando ali prendesse os cristãos que ali estavam, e fechasse a porta da igreja de Cristo que ali estava. Preste atenção, a Bíblia diz que quando este Paulo recebe cartas de autorização do sumo sacerdote, Paulo vai amontar em seu cavalo, e vai também uma comitiva com Paulo, todos amontados em seus cavalos, parte aquela comitiva para fechar a igreja que estava em Damasco, para prender os cristãos que estavam em Damasco. Aí a Bíblia vai dizer, Atos 9:3, seguindo eles estrada afora, chegando perto de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor deles, e Saulo caiu por terra. Atos 26:13, aonde Saulo narra também a sua conversão. Saulo diz: e ao meio-dia, indo eu para Damasco, a glória de Deus foi mais resplandecente do que o sol, e eu caí por terra. É agora que você vai entender a palavra profética. Sabe o que Deus está dizendo? Saulo, quando ele cai por terra, vai cair toda a religiosidade. Quando ele cai por terra, vai cair todo o ódio. Quando ele cai por terra, vai cair todo espírito de perseguição, e vai se levantar um Paulo, porque até então todos chamavam ele de Saulo, mas depois da estrada de Damasco, Atos 13:9 vai dizer, ele também era chamado de Paulo. Então eu quero entender que quem caiu por terra foi Saulo, mas quem se levantou foi Paulo. Quem caiu por terra foi um Saulo que só pensava em perseguição, mas quem se levanta é o Paulo cheio da unção. Quem cai por terra era o Saulo religioso, mas quem se levanta era o Paulo cheio da graça de Deus. Quem cai por terra era o Saulo que queria destruir os cristãos, mas quem se levanta era o Paulo que iria instruir os cristãos através da palavra. Quem cai por terra é o Saulo que tinha cartas na mão para
prender pessoas, mas quem se levanta é o Paulo que vai escrever cartas para libertar os que estão cativos. Quem cai por terra é o Saulo do ódio, mas quem se levanta é o Paulo do amor. Quem cai por terra é o Saulo que queria fechar a igreja, mas quem se levanta é o Paulo queria fundar igrejas para Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando o tempo de Saulo cair por terra. Deus já marcou a hora, porque ele mesmo diz: eu caí por terra ao meio-dia. Pega agora a palavra profética. Na agenda de Deus, ele já marcou a hora para o teu inimigo cair por terra. Não, você não entendeu. Na agenda celestial de Deus, ele já marcou o mês, ele já marcou o dia, ele já marcou a hora que o Saulo que está se levantando contra a tua vida vai cair por terra. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ele já estava perto de Damasco, ou seja, ele já estava próximo de chegar em Damasco, ele já estava próximo de alcançar o seu objetivo, ele já estava próximo de conseguir fazer o que ele queria. Mas Deus deixou ele chegar perto de Damasco, Deus deixou ele sentir o gostinho de estar prendendo os cristãos, Deus deixou ele sentir o gostinho de estar fechando a porta da igreja em Damasco. Quando ele estava sentindo o gostinho, Deus brilhou de uma maneira intensa e fez ele cair por terra. Sabe o que Deus está dizendo? O teu inimigo vai até sentir o gostinho, o teu inimigo vai até pensar que vai conseguir te parar, vai até pensar que vai conseguir te deter, mas quando ele estiver perto, pega a palavra profética, Deus vai brilhar de uma maneira intensa e vai fazer ele cair por terra. Não, você não entendeu. Eu venho aqui essa noite como profeta profetizar: Saulo que se levantar contra a mocidade vai cair por terra. Saulo que se levantar contra esta obra vai cair por terra. Saulo que se levantar contra esse ministério vai cair por terra. Eu já estou sentindo a presença dele aqui, eu já estou todo arrepiado. Deus está dizendo ao meu coração: o tempo de Saulo cair por terra chegou, e vai se levantar a geração de Paulo. Vai, pega na mão do irmão que está à direita, pega na mão do irmão que está à esquerda, porque eu já estou sentindo a presença dele aqui. Levante a mão dele para o céu, levanta, porque é desse jeito que eu creio. Deus está dizendo: Saulo não vai parar a tua família, Saulo não vai parar a tua chamada, Saulo não vai parar o teu ministério, Saulo não vai parar os projetos de Deus na tua vida, Saulo não vai parar o teu casamento, Saulo não vai parar os sonhos que Deus tem para você. Quando ele pensar que vai te parar, Deus vai brilhar mais na tua vida, Deus vai brilhar mais na tua vida, Deus vai brilhar mais na tua vida. Quem acredita nisso, joga a mão lá em cima e dê um brado de glória para adorar. Arabacanta, arabaxanda, arabacanta, arabaxanda, arabaxai. Quem pode sentir a presença dele? Quem pode sentir a presença dele? Ei, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: está chegando a hora do Saulo da perseguição cair por terra. Está chegando a hora do Saulo do ódio contra a tua vida cair por terra. Está chegando a hora do Saulo que quer te parar cair por terra. O brilho de Deus vai ser mais forte na tua vida, a glória de Deus vai ser mais forte na tua vida, a luz de Deus vai ser mais forte na tua vida. Quando ele vê, não vai aguentar, vai cair por terra e Deus vai ser glorificado na tua vida. Vai! Perto de Damasco caiu por terra. Os inimigos caem por terra hoje, o opressor cai por terra hoje, o caluniador cai por terra hoje,
hoje. O invejoso cai por terra hoje. Caiu Saulo religioso, porque Saulo era religioso. E quem é religioso quer ser santo demais. Quem é religioso quer ser melhor do que todo mundo. Quem é religioso, ele quer ser juiz. Quem é religioso, se ele tivesse a chave do inferno, ele te jogava dentro do inferno, porque ele acha que é o dono da igreja. Ele quer te julgar, ele quer pegar você numa palavra errada, ele quer que você tropeça, ele está torcendo para a tua derrota, está torcendo para você cair em pecado, para ver o teu fim. É o Saulo da religião. Mas essa noite não tem lugar para religião aqui, não tem lugar para religioso, não tem lugar para juiz. Aqui tem lugar para uma geração de Paulo, que Deus vai levantar com poder e autoridade. Vai levantar com poder e autoridade. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está muito perto de nós aqui. Deus está muito próximo de nós aqui. Deus está dizendo: descansa. Deus está dizendo: jubila. Deus está dizendo: canta o hino da vitória, porque Ele já marcou o dia para Saulo cair por terra. Ele já marcou o dia que o teu opressor vai cair por terra. Saulo caiu por terra. Quando Saulo cai por terra, a Bíblia vai dizer que ele é tomado pela mão dos homens que estavam com ele, e levam ele até Damasco, a uma rua chamada Direita, na casa de Judas. E Deus envia Ananias lá e diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E ele coloca as mãos sobre Saulo é cheio do Espírito Santo. E depois Saulo começa a pregar nas sinagogas em Damasco. Depois que Saulo prega nas sinagogas em Damasco, Saulo vai desaparecer do cenário bíblico durante 14 anos. Depois de 14 anos, já em Atos capítulo 13, Saulo está na igreja de Antioquia. E a igreja orava e jejuava. E o Espírito Santo disse: apartai para mim. Observe que quem estava falando não era o homem. Quem estava falando era o Espírito Santo. Apartai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Porque ele já ficou 14 anos fazendo tenda. Ele já ficou 14 anos no meio de tenda. Ele já ficou 14 anos costurando tenda com agulha. Na mão dele tem as marcas de quando ele errava a costura e furava a sua mão com a ponta da agulha. 14 anos no anonimato, 14 anos esquecido. Mas Atos 11:25 diz que Deus mandou Barnabé ir atrás de Saulo lá em Tarso e trazer ele para Antioquia, aonde o Espírito Santo ia chamar ele pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando a hora que ele vai te tirar de Tarso, porque Tarso é o anonimato, Tarso é a decepção, Tarso é a frustração, Tarso é você dizendo: cadê a promessa que Deus me fez? Tarso é você dizendo: Deus me disse que eu ia ser pregador e até agora não aconteceu. Tarso é Deus te dizendo: Deus me disse que eu ia louvar e até agora não aconteceu. Mas Barnabé, que no grego quer dizer Consolador, um tipo do Espírito Santo, ele foi em busca de Paulo para trazer ele para o lugar aonde o Espírito Santo ia chamar ele pelo nome. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo de Tarso está chegando ao fim. Eu estou dizendo aqui em uma linguagem alegórica: o
tempo das tendas está chegando ao fim. O tempo das agulhas está chegando ao fim. Deus está te tirando de Tarso essa noite e está te colocando em Antioquia, porque em Antioquia o texto diz: tinha profetas. Deus vai te tirar do meio da frustração e vai te colocar na Antioquia de Deus, no lugar aonde tem profeta, no lugar aonde tem oração, e você vai ouvir o Espírito Santo te chamar pelo nome. Naquele dia não teve jeito. O Espírito Santo diz: chegou a hora de Paulo, é a hora dele. Quem sabe alguém diz: mas Senhor, e o Espírito Santo diz: é esse que eu quero, é esse que eu vou usar, é esse que eu vou levantar. Sabe o que Deus está dizendo? Fica no tempo dele. Não queira furar fila, não queira puxar o tapete de ninguém, não queira formar grupinho na igreja, não queira formar panelinha na igreja, não queira fazer cara feia contra o pastor, porque ele não te deu oportunidade. O dono da igreja é Jesus, e quem fala é o Espírito Santo. Na hora certa, o Espírito Santo vai te chamar pelo nome, e eu profetizo, quem sabe é essa noite que o Espírito Santo vai chamar você pelo nome e vai dizer: esse é meu, 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 esse é meu. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Levante a mão direita lá em cima, que eu já estou para encerrar. Receba essa palavra profética. Ei jovem, ei moça, Deus está dizendo: na hora certa, o Espírito Santo vai te separar para uma grande obra. Na hora certa, o Espírito Santo vai te separar para um grande projeto, e você vai ser usado de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo chamou Saulo pelo nome: aparta ele para mim. O Espírito Santo estava dizendo: é exclusividade minha, não pertence mais a Satanás, não pertence mais à religião, pertence a mim. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você é exclusividade dele, você pertence a ele. O diabo não tem mais domínio sobre a tua vida, os demônios não têm mais domínio sobre a tua vida. Os fariseus querem te acusar, mas Deus está dizendo: nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é propriedade exclusiva do Espírito Santo. O Espírito Santo diz: separa para mim. E depois que Paulo foi separado para a obra, já vou encerrar, ele vai iniciar o seu ministério. Paulo vai fazer 3 viagens missionárias. Na terceira viagem missionária, Paulo volta para a cidade de Jerusalém. E quando Paulo chega na cidade de Jerusalém, Atos capítulo 21, Paulo vai ser preso em Jerusalém. Quando Paulo é preso em Jerusalém, Paulo vai passar por 4 julgamentos. No último julgamento, perante o rei Agripa, vai ser batido o martelo, vai ser dado a sentença que Paulo deveria ser enviado para Roma. Quando é dada essa sentença que Paulo deveria ser enviado para Roma, o inferno faz festa. O diabo se alegra, porque em Roma seria o lugar aonde Paulo ficaria preso, exatamente de 2 a 3 anos. O diabo pensava: conseguir parar Paulo. O diabo pensava: conseguir calar a boca de Paulo. O diabo pensava: conseguir parar o ministério de Paulo. Mas é aí que o diabo se enganou, porque o lugar que ele achava que ele iria parar Paulo, a prisão que ele estava querendo usar para dar um fim no ministério de Paulo, a mesma prisão Deus vai usar
para continuar cumprindo as promessas na vida de Paulo. Porque na prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Paulo escreveu a carta aos Filipenses e Paulo escreveu a carta a Filemão. Então a prisão que era para ser o fim de Paulo foi um lugar que Deus usou para ser um púlpito para Paulo pregar a palavra. Foi um lugar aonde Paulo continuou escrevendo. Foi um lugar aonde Paulo continuou deixando o seu legado. Você não entendeu? Você vai entender agora. O que o diabo está usando, está pensando que vai te parar, Deus vai usar a mesma circunstância para cumprir a promessa na tua vida. Não, você não entendeu. O lugar que Satanás está achando que vai te parar, no mesmo lugar Deus vai te usar e a obra dele vai continuar na sua vida. A prisão que em primeiro plano era a vontade do diabo, a prisão que na primeira circunstância Satanás pensou que iria favorecer ele, queria favorecer o império das trevas, agora Deus vai entrar em ação e vai dizer: é eu que vou estar no controle desta prisão, é eu que vou estar no controle desta circunstância. E nessa circunstância adversa, nessa circunstância difícil, eu vou usar Paulo de uma maneira tremenda. Então agora era vontade de Deus que Paulo chegasse em Roma. Sabe por quê? Porque se Paulo não chegasse em Roma, a Bíblia não teria 66 livros. A Bíblia teria apenas 62 livros. A Bíblia seria incompleta. Então agora era Deus que queria colocar Paulo em Roma para ele dar continuidade na obra. Mas no meio do caminho se levanta uma grande tempestade, se levanta uma grande tormenta. O navio de Paulo começa a se partir no meio. Os tripulantes jogam todo o trigo do navio para o mar, toda a provisão do navio para o mar. E Paulo diz: os que podem nadar vão nadando até aquela ilha, os que não podem se agarrem aos destroços do navio, mas todos nós seremos salvos. Aí entra o texto que nós lemos e eu já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que Paulo e os tripulantes do navio vão chegar em uma ilha chamada Malta. Aí eu acho interessante que o texto começa dizendo: e havendo escapado, porque a Bíblia vai dizer isso sim, para motivar o apóstolo Paulo, porque não estava na agenda de Paulo Malta, não estava de Paulo Malta. No coração de Paulo não estava Malta. No coração de Paulo não estava Malta. Na agenda de Paulo não estava Malta. Entende essa parte? Porque é a parte principal da mensagem. Na agenda de Paulo não estava Malta. Porque quando o rei Agripa bateu o martelo e deu a sentença, ele diz: envie Paulo para Roma. Então quando Paulo entrou dentro do navio, na mente de Paulo estava Roma. Na agenda de Paulo estava Roma, no coração de Paulo estava Roma, mas agora vai surgir uma Malta no meio do caminho, vai surgir um imprevisto no meio do caminho, vai surgir algo que não estava na agenda de Paulo. É agora que você vai entender. Sabe o que é Malta? Malta é o que você não esperava para a tua vida. Malta é o que não estava na tua agenda. Malta é o que você não tinha programado. Malta é o que não estava nos teus projetos, mas agora você está dentro dessa Malta e você está dizendo: será que eu não vou chegar em Roma? Será que eu não vou chegar no lugar que Deus determinou? Sabe por quê? Porque
uma tempestade veio e te jogou dentro dessa Malta. Você não foi para Malta porque você quis. Você foi para Malta porque uma tempestade te colocou dentro de Malta. A situação adversa te colocou dentro de Malta. Uma tormenta na tua vida te colocou dentro de Malta. E agora você está dizendo: até quando essa Malta de lágrima? Até quando essa Malta de frustração? Até quando essa Malta de decepção? Malta é a confiança que você depositou em alguém e essa pessoa te frustrou. Malta é tudo aquilo que você estava esperando acontecer esse ano e até agora não aconteceu, e você está frustrado, está decepcionado, mas Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida. Porque quando Paulo chegou em Malta, que Paulo colocou os pés em Malta, ele pensou: não é aqui que eu queria estar, não é aqui que era para mim estar, não estava na minha agenda Malta. Mas aí Paulo vai glorificar o nome de Deus, porque quando ele olha para trás, ele vê o mar, ele vê as ondas, ele vê as tempestades. Aí ele vai dizer: ainda que eu esteja no lugar aonde eu não queria, mas eu vou dar glória, porque Deus me deu escape da tempestade lá atrás. Não, você não entendeu. É por isso que o texto diz: e havendo escapado, Deus envergonhou o diabo aqui. Porque o diabo falava: aí Paulo, está no lugar aonde você não queria, está numa situação que você não queria, está nessa prova que você não esperava, está nessa dificuldade que você não esperava. Aí Paulo vai dizer: eu posso estar na dificuldade, Satanás, eu posso estar na prova, Satanás, eu posso estar no lugar aonde não estava no meu coração, mas eu vou dar glória a Deus, porque Deus me deu escape, Deus me deu escape, Deus me deu escape, Deus me deu escape. Não, você não entendeu. Deus está dizendo: essa Malta é para Ele te mostrar que Ele é Deus de livramento na tua vida. Receba, 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 receba. Já tem gente que começou a entender a palavra, já tem gente que começou a entender a mensagem. O meu coração já está cheio aqui essa noite da glória de Deus. Eu vou pregar com a autoridade que Deus está me conferindo. Deus está dizendo: essa Malta não é para a tua morte, essa Malta não é para a tua sepultura, essa Malta não é para o teu fim, essa Malta é para você glorificar e dizer: Deus me deu escape da tempestade, Deus me deu escape da tempestade. Eu vou deixar você adorar, eu vou dar um minuto para você adorar. Levante a mão direita para o céu, porque vai descer uma unção de renovo aqui agora. Quem não foi renovado vai ser renovado agora. Quem não falou em línguas estranhas essa noite ainda, vai falar agora. Ei, Deus está dizendo: dê glória, porque Ele te deu escape da tempestade. Dê glória, porque Ele te deu livramento. Você pode estar chorando, você pode estar decepcionado, você pode estar frustrado, mas você tem todo o direito de dizer: eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. A tempestade do diabo não me matou, a tempestade de Satanás não me matou, eu ainda estou vivo. Quem crê nessa palavra, adora. Quando Paulo chegou em Malta, Paulo se lembrou das palavras do salmista no Salmo 124. Então as águas teriam nos submergido, as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Vê se não tem tudo a ver com tempestade. Então as águas teriam nos submergido, as correntes teriam passado sobre a minha alma. Bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos, e nós escapamos, e nós escapamos. Sabe o que Deus está dizendo? Pode começar a adorar o nome dele, porque Deus já te deu o escape da tempestade.